Programa Dário de Paula. Entrevista. Alô, bom dia, gente. Olha, são 8h19. Esta é a hora do gostoso café favorito. É mais um dia de trabalho que está começando e nós estamos recebendo o doutor João Marcos Campos Ferreira, neurologista, que tem muita história para contar, não é verdade? Está chegando para contar novidades, novidades que estão chegando à Volta Redonda. Olha, o doutor João Marcos mandou para a gente uma mensagem há algum tempo, através do pai dele, meu amigo querido Zé Márcio, dizendo que está chegando à Volta Redonda um curso para o cérebro de todas as gerações. Curso para o cérebro. Exercício para o cérebro. Olha, e é para todas as gerações, para vovô, vovó, titio, titia e para criança também. Doutor João Marcos, bom dia, prazer recebê-lo aqui, que prazer grande recebê-lo aqui, neurologista que é muito querido em Volta Redonda, muito querido pelos seus clientes e muito querido também por todos nós aqui no programa. Nós tivemos a oportunidade de recebê-lo aqui anteriormente e o papo foi muito produtivo para nós e para os ouvintes. Doutor João Marcos, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Dário, bom dia a todo mundo que está ouvindo a gente aqui. É um prazer estar aqui, cara. Falei que da outra vez eu cresci ouvindo o programa, pô, então é uma honra muito grande estar aqui conversando com vocês. Eu fico muito feliz. Você está com quantos anos, João Marcos? Eu tô com 37, cara. Pois é. Essa turma aí, de 30 a 45, cresceu ouvindo esse programa que esse ano, em maio, vai fazer 35 anos no ar, não é verdade? E... Olha a hora! Ouvi muito isso daí, né? Quantas vezes, né? Quantas vezes. Doutor João Marcos, agora vitorioso neurologista de Volta Redonda e anunciando essa novidade. Doutor João Marcos, como é que é esse negócio? Um curso para o cérebro está surgindo em Volta Redonda? Pois é, Dário, assim, a gente vê muito academias, né? A gente fala atividade física, é muito importante, mas o nosso cérebro ele também precisa ser treinado, né? Isso. Existe um termo que a gente fala de reserva cognitiva, que é tudo que a gente vai adquirindo com o passar do tempo, né? Então a gente vai guardando, a gente vai adquirindo conhecimento, vai melhorando nossa memória, vai aumentando áreas do nosso cérebro. Isso é muito importante para o futuro. É difícil a gente pensar em uma coisa que vai fazer mal pra gente lá na frente. Deixa pra lá, né? Lá na frente eu penso nisso, me preocupo com isso. A prevenção é um negócio que não faz parte da vida da gente. Não faz. Que coisa impressionante, né? Tem um dado da Organização Mundial da Saúde falando que 40% dos quadros de demência podem ser evitados. É mesmo? E a gente acha que é tudo genético. Isso é genético da minha família. A maior parte não é genética. A maior parte é adquirida por nosso estilo de vida, né? Então, treinar o nosso cérebro em todas as idades, desde um quadro inicial da demência, um quadro pré-demência, lá embaixo as crianças, né? Você falou assim, o vovô, a vovó, o pai, a mãe, o netinho também. Todo mundo pode fazer, tem turmas específicas para isso, né? É mesmo? É muito interessante. Exercício para o cérebro, ginástica para o cérebro. A ginástica do cérebro. O próprio nome lá é um centro integrado de cuidados da mente, em que tem a ginástica do cérebro, que são aulas, né? 2 horas de aula uma vez por semana. E aí tem turmas específicas, de idade específica, enfim, para poder fazer esse estímulo cognitivo. Não pode botar o Sérgio Luiz, por exemplo, com uma criança de 8, 9 anos, que não vai dar certo, né? Não vai dar certo. Pois é, pode ser complicado. Né? Mas as turmas são mais ou menos da mesma idade. Sim, né? Tem um certo nivelamento, né? E até assim, um paciente que já tem, vamos supor, um quadro de Alzheimer inicial. Ele vai ter um olhar específico, um cuidado. Quem tem um déficit, um comprometimento cognitivo mais leve, vai ter uma turma mais específica, com apostilas específicas. Vai ter uma turma específica também, que é justamente nesse pensamento de prevenção. Porque se a gente for pensar aqui, quem estiver ouvindo, como é que anda a sua memória, né? Como é que está a sua atenção? A gente tem um termo do dicionário de Oxford, foi eleito o termo de 2024, que significa brain rot, que significa apodrecimento cerebral, que é a quantidade, a gente tem consumido muito mídia social de uma forma muito trivial, um conteúdo que não se aprofunda. Isso tem feito mal para o nosso cérebro.
Então, até quem não tem nenhuma doença ou nem nada, já pode se preparar, pode fazer essa reserva, né? Pensando na reserva cognitiva, estimular o cérebro para justamente continuar não tendo, né? Esse é o objetivo. A diferença de quem continua em atividade e de quem para, não é? Exato. Não pode, né? Exatamente. Outro dia eu recebi uma mensagem da Márcia Campos, ela é diretora da Academia da Vida Oscar Cardoso, está funcionando no Barão de Mauá, uma iniciativa da Prefeitura de Volta Redonda, e ela falou comigo que quando fala em Academia da Vida, as pessoas pensam que é academia de ginástica. E é uma academia de cultura, academia da vida para viver e saber, e para dar atividade às pessoas da melhor idade, pessoas com mais de 60 anos, que precisam, depois que param as atividades normais da vida de trabalho, da vida produtiva, precisam encontrar alguma coisa para ocupar o espaço. Então, pelo menos uma vez por semana, as pessoas vão para a Academia da Vida para curso básico de atualização em letramento, português básico, informática, teatro, robótica. Vão aprendendo determinadas coisas para exercitar a mente. E eu estou sabendo agora que esse espaço que está surgindo aí em Volta Redonda é um espaço que é tipo uma academia da vida conduzida por profissionais da neurologia. Isso, a gente tem um neuropsicólogo, a gente tem o que a gente chama de neurotrainer, né? Um treinador específico que recebe toda uma formação para fazer esses estímulos cognitivos. É a mesma coisa que uma pessoa em casa, vamos fazer palavra cruzada, adianta? É como se eu estivesse malhando apenas o braço esquerdo. Nosso cérebro ele é muito amplo, então é como se eu tivesse uma pessoa específica para me ajudar a treinar. Esse negócio de palavra cruzada é uma coisa interessante, porque exercita muito a mente da gente você fazer a palavra cruzada. Eu conheço gente que faz palavra cruzada há muito tempo e hoje já está procurando as palavras cruzadas dificílimas, porque aquelas simples e médias já são bobagem. Agora, fazer exercício com palavra cruzada é muito interessante. Conta-se que numa cidade do interior de Minas, que não é a cidade do Sérgio Luiz, que tinha uma professora que fazia a palavra cruzada, que dizia que era bom para exercitar a mente. Aí, de repente, descobriram que ela estava com Alzheimer. Jesus amado. Aí, agora, nesse sistema de treinamento do cérebro, ginástica para o cérebro, dá uma possibilidade, então, para que a gente, se não consegue evitar, pelo menos retarde esse problema? Exatamente. Na verdade, dá para ajudar a evitar, sim, né? Dá para ajudar a evitar. Lógico que não vai ser só isso, né? Existem fatores de risco para Alzheimer que a gente consegue tentar melhorar para evitar justamente o desenvolvimento da demência no futuro. Sono, o isolamento social que você estava falando. Isso é interessante, por isso que é feito em turmas de 8 pessoas, né? Para ter uma interação social. Tem lá uma parte que vai utilizar o Soroban, que é o método de contas, através um método japonês que vai estimular várias áreas do cérebro. Eu sou ruim de matemática, doutor. Não, vamos aprender lá, vamos desenvolver umas outras áreas. O Sérgio Luiz está cansado de dizer que eu sou ruim de matemática, né, Sérgio? Acho que eu vou provando. O VAR. 4 vezes 7, 32. 4 vezes 7, 32. 4 vezes 7... Daí isso eu tiro o diagnóstico. Eles guardaram isso aí para mim. O cara tomou pau na escola. 38. E o cabelo? Ele também. Então todo mundo lá, a gente arruma uma turma para vocês ali. Pois é, doutor, mas olha só. Quem faz ao vivo pode cometer essas falhas, não é verdade? Então, isso é muito interessante, porque como a gente tem várias áreas da cognição, a gente tem a linguagem, a gente tem a matemática, a gente tem a memória de trabalho que a gente executa. A gente pega uma informação na hora, igual, por exemplo, programa ao vivo aqui é super estimulante para o cérebro, né? O tempo inteiro são múltiplas notícias, tem que falar uma coisa, chega uma coisa de última hora. O doutor assistiu são agora, áreas diferentes. O doutor assistiu agora há pouco, eu pedi para o Renan Cury para dar uma olhada, que mandaram para a gente informações pelo WhatsApp, imagem de um acidente que aconteceu em Piraí. Enquanto ele estava apurando ali, eu estava dando um texto comercial. Daí a pouco
ele teve que divulgar o que está acontecendo na pista, em Piraí, etc. Isso aí, de improviso. Então, e isso, vamos supor que tivesse algum erro matemático aí no meio. Isso não é um erro na matemática especificamente. Foi devido à alta demanda aqui, uma dificuldade em uma certa execução. Mas isso não é uma lesão ou um problema, né? E por isso que lá na ginástica do cérebro é feito uma estimulação de todas as áreas. Você tem enigma, você tem jogo de tabuleiro, você vai ter os métodos de conta. Então, o objetivo é pegar todas as áreas da cognição e trabalhar, ver qual que cada paciente tem maior dificuldade e ter uma observação e um tratamento individualizado para cada um dos pacientes, né? Isso que é o mais importante, com acompanhamento de profissionais de saúde. E nós estamos conversando aqui, o doutor é jovem, está com 37 anos, está conversando comigo, tenho 77. E é a fera, viu, da cidade. Pois é, está conversando com o Sérgio, que tem 71 anos, e o Matheus tem 50, né? Olha, está falando para 3 segmentos até certo ponto diferentes. Eu não posso colocar o Sérgio, que tem 71, no meu segmento com 77, porque essa diferença de idade, quando a gente era novo, eu tinha 16 anos, o Sérgio tinha 10, né? Há uma diferença muito grande. Hoje a gente fica juntos, etc. E isso, nesse treinamento que vocês dão lá, faz uma diferença muito grande também, não é, doutor? Faz, assim, apesar da idade também, tem essa análise objetiva de como cada um está no momento. Então, você pode pegar pacientes, por exemplo, de 65 anos que já estão com quadro de Alzheimer grau 1, né? E aí a gente vai pegar uma criança que tem TDAH, que está fazendo ali para melhorar a atenção. Então, há uma separação e há toda uma aula específica para cada grupo. Então, a gente vê um grupo que está um pouco mais parecido, né? E faz uma aula mais específica. Dário, deixa eu fazer uma pergunta, doutor. É sinal de Alzheimer, essa certa idade que a gente começa a esquecer o nome das pessoas, alguma coisa desse tipo assim, esquecer as coisas com facilidade. Então, seria um sinal? Então, existe um esquecimento natural, né? Que a gente vai tendo perda do cérebro, por isso eu falei da reserva cognitiva. Só que quando isso começa a, junto com algumas outras coisas, né, afetarem a vida cotidiana do paciente, a gente já leva em consideração como se fosse um esquecimento mais patológico. Então, esqueci onde está a chave do carro, esqueci onde coloquei o celular, assim, uma coisa que pode ser mais comum por uma desatenção e não esquecimento. Mas esqueci que eu estou na minha casa, esqueci qual cômodo, eu fui para a rua, não sei onde eu estou, aquela perda de orientação espacial, né? Hein, doutor, de repente dá aquele negócio assim, onde é que eu estou? Onde é que eu deixei o meu carro? Mas isso aí, logo em seguida você lembra. Pode lembrar, exatamente. Passar direto do ponto onde você vai? Então, isso pode ser desatenção. Isso pode ser. Eu lembro quando menor, eu tô lá no ônibus dando aquela cochilada, né? Voltando do colégio, quando você vê, perdi o ponto, né? Tô chegando lá no São Luís, aí eu tô lá em São João da Barra, sei lá, tô indo lá pro final, lá São Sebastião, né? Sei lá, perdi o ponto. Às vezes era uma desatenção, uma certa sonolência e tal. Mas isso está repetitivo demais. Quando isso começa a repetir muito, aí a gente tem que prestar atenção. E a família vai chegar e falar, tá muito repetitivo, doutor, isso aqui tá acontecendo demais. Ele não lembra isso, ele confundiu. Né? Chegou no final da tarde, ele começa a ter uma confusão mental maior. E aí entra o que a gente fala, a síndrome do pôr do sol, né? Que é uma certa confusão no final do dia que pode acontecer pela penumbra, enfim, um monte de coisa hormonal. Isso nós estamos conversando com pessoas que já estão com uma certa idade que começam a perceber isso. Exato. Bom, agora vamos falar com o parente dessas pessoas, porque como é que os parentes podem ajudar? Você vive com o seu pai e a sua mãe, que já tem uma idade avançada, e eles estão sempre sossegados dentro de casa, aposentados, etc. Aí, de repente, como é que você consegue perceber que está havendo um crescimento da demência, doutor? Você vê coisas do dia a dia, sempre a gente vai se apegar na realidade. Tá queimando mais a comida, né?
fazia coisas com uma certa facilidade, não consegue mais. Vou fazer uma receita ali e mistura. É o pai que muda o comportamento, fica mais recluso, mais triste, fala menos, não quer andar. Fica mais calado, mais né? calado. E aí faz pequenas confusões, né? Esquece que teve um netinho, enfim. São coisas que podem acontecendo de uma maneira muito pontual. Que isso, pai, você não lembra tal coisa? Ele, não. E a pessoa, ela tem a noção, ela dá uma volta, né? Não, lembro sim, na verdade eu confundi aqui, não, claro. Né? Mas acaba não falando. Mas acaba não falando. E aí, enfim, a gente vai observando mudanças na estrutura da realidade ali, no cotidiano, na vida cotidiana. E como que pode ajudar, né? O cuidador, ele sofre muito, né? Os familiares. Uma forma de ajudar vai ser justamente essa, estimulando. Essa coisa de ficar em casa assistindo televisão o tempo todo não dá certo. Tem artigo científico que mostra, na população acima de 65 anos, ficar mais de 2 horas ou 3 horas assistindo TV em casa aumenta a chance de quadro demencial. Doutor, agora com o advento da Netflix, etc., esses streamings, muita gente está viciada em série, principalmente as pessoas de mais idade. Isso aí... É preciso tomar cuidado, então. Muito cuidado, porque se uma pessoa está em casa maratonando uma série, isso quer dizer que ela não está tendo um contato social, ela não está fazendo atividade física, ela não está trazendo nenhum outro estímulo. Não que a série seja coisa ruim por si só. Distrai, né? Distrai, mas todo vício é ruim. Mas todo vício é ruim. O problema é o vício. O problema é o volume. Né? Exatamente. O problema é a quantidade que você faz. Vira vício, porque a pessoa vê na série, como é que chama? Episódio, né? Você viu o primeiro episódio. Em vez de se contentar, viu o primeiro episódio, amanhã eu vou ver o segundo. Não. Já tem 10 episódios aqui, aí vê tudo no mesmo dia. E aí vai dormir que horas? 2 da manhã, 3 da manhã. E um dos fatores principais para o desenvolvimento, piora da memória, é o sono ruim. É durante o sono que a gente tem a sedimentação da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. Então, dormir mal é igual chance de demência. Doutor, desculpe. Aí o gato gago. Porque eu sou assim. Você é assim? Você é assim o quê? Durmo tarde, durmo pouco. Dorme pouco? E durmo por aí. Ô Sérgio, então você precisa fazer essa ginástica para o cérebro. Aqui nós temos 2 exemplos de velho, eu e o Sérgio. O Sérgio é assim. Eu durmo que é uma beleza, doutor. O dia que eu levo mais de 15 segundos para dormir, eu tô com insônia. Graças a Deus. Entendeu? Eu deito cedo e levanto muito cedo, né? Pelo fato, a minha rotina é essa. O meu celular me avisa 8h10 da noite que está na hora de dormir. É claro que eu não vou dormir 8h10, mas 8h30, 8h40 eu tô na cama dormindo. E 3 horas da manhã, um pouquinho antes, eu acordo, travo o relógio e venho para a minha atividade. Graças a Deus, de vez em quando a gente esquece. Outro dia eu e o Sérgio estávamos falando sobre o time do Vasco e tal, que tinha um jogador que era promissor, Eurico Miranda. O Thales, lembrei. vamos ganhar muito dinheiro com esse cara e tal. Aí ofereceram um dinheirão para comprar o cara, ele não vendeu. Aí depois o Thales engordou, ficou bundudo e tal. E o Vasco não ganhou o dinheiro que o Eurico achava que ia ganhar. Mas eu e o Sérgio não conseguimos lembrar o nome do Thales de jeito nenhum. Foi preciso um ouvinte mandar uma mensagem pra gente, entendeu? Isso é natural, assim. Você comentou uma coisa agora, Dário. Olha que interessante, assim, a sua rotina é uma rotina excelente. Né? O seu celular te avisa, você faz uma preparação pro sono. Você não vai dormir 10 para as 8, mas já estou me preparando no modo, né? O sono é um ritual. Eu vou começar a me preparar para dormir. E ter um trabalho como o seu, né? Dinâmico, que tem estímulos contínuos, isso é muito bom para a saúde mental. Isso é excelente, maravilhoso. Eu dou graças a Deus de ter essa vontade de trabalhar. E hoje eu falei que o Steve Jobs lembrou que é importante você fazer o que gosta, né? Porque quem faz o que gosta vive feliz. Graças a Deus a gente tem essa facilidade. Eu estou recebendo aqui, doutor, do Tadeu, do bairro Niterói, um bom dia para o senhor. E ele disse que faz muitos anos que ele treme muito nas mãos, nos lábios, na cabeça também. Ele tem o parecer de um médico que pode ser Parkinson. E outro dia
diz que não é Parkinson. Os dois são neurologistas. Como é que ele pode fazer, então? Ele tem exames, existe exame para detectar, para saber se é Parkinson, se não é Parkinson. Ele é trêmulo, conversa, treme os lábios, treme as mãos, a cabeça. Como é que é o nome dele mesmo? Tadeu. Tadeu. Então, Tadeu, existem tipos de tremor. Nem tudo que treme é Parkinson, né? A gente tem um tremor essencial e tem um tremor do Parkinson ou doenças que simulam o Parkinson. Uma diferenciação é o tremor do Parkinson é o tremor de repouso. A pessoa está parada com a mão na coxa ali e tende a tremer. O tremor essencial já é um tremor de ação. Quando a pessoa vai pegar o copo de água, vai tomar o copo de água, né? E aí começa a chegar próximo da boca, treme mais. Quando o talher vai chegando próximo da boca, treme mais. Né? Quem estiver vendo a gente aqui lá pelo YouTube, né? Tem um testezinho que você põe... Chega o dedo bem próximo, um perto do outro e observa. Você está chegando perto do alvo sem encostar e você analisa se vai ter tremor. O tremor essencial exacerba muito. No Parkinson tende a diminuir. Essa é uma característica mais grosseira que a gente faz no exame neurológico, né? Tremor de movimento, de ação, de intenção é o tremor essencial. Tremor de repouso é o tremor do Parkinson. Na prática, o tremor essencial tende a fazer mais tremor na cabeça. O Parkinson menos. O Parkinson lábio também treme, também pode tremer. O Parkinson, a pessoa fica um pouco mais rígida junto com o tremor. Então, ela anda com maior dificuldade, um pouquinho, passos mais lentos, mexe menos a mão na hora de andar. Já no tremor essencial, isso não acontece, né? Mas... Tem pessoas, eu conheço pessoas que são relativamente jovens, pessoas com 40 e poucos anos, que treme muito. Esse é o tremor essencial, isso é muito comum em pessoas mais jovens. Né? Então Treme tem graus muito, variáveis ali. Pega a caneca treme e tal. Isso. Eu peço pro paciente, põe a água de um lado pro outro aqui, num copo pro outro. E aí vai chegando perto do biquinho do copo, o outro começa a tremer. Isso tem tratamento, não tem cura, mas tem tratamento. A gente tem algumas medicações que diminuem esse tremor e você toca a vida normalmente. Tem gente que normalmente treme, né? Tem pessoas que tremem. Vai apresentar um trabalho, né? Vai falar em público, começa a tremer pra caramba, enfim. Isso pode acontecer também. Independente de estar nervoso para fazer alguma coisa, né? Que eu me lembro que quando eu comecei em rádio, as primeiras vezes que eu fui falar no microfone, a perna bambeava, eu tremia realmente, né? Eu era muito novo, estava com 10 anos quando eu comecei. E depois você vai se acostumando, né? Depois você vai se acostumando. Mas esse tremor do dia a dia e tal, quer dizer, é o tal do tremor essencial. Tremor essencial, exatamente. E tem tratamento. Tem tratamento. Não tem cura, mas tem tratamento. Não tem cura, mas tem tratamento, exatamente. É isso aí. Me lembrou o doutor Nereu. Doutor Nereu, alergista, asma. Tem cura, doutor? Tem tratamento. Né? Faz parte, né, doutor? Faz parte. Na neurologia a gente acaba tendo... É uma área está em muito desenvolvimento ainda, né, na medicina. A gente tem cada vez medicações melhores para várias doenças, mas ainda cura para a maioria delas a gente não vai ter. A gente Parkinson, tem tratamento. por exemplo. Parkinson é um tratamento... Eu brinco com os pacientes, o Parkinson não vai te matar, você pode morrer atropelado e qualquer outra coisa, porque graças a Deus a gente tem boas medicações que estabilizam a doença, mas ela é uma doença evolutiva, né? Então ela não tem cura. Essas doenças neurológicas, elas sempre devem vir junto no tratamento essas estimulações. Justamente porque muitas delas vão causando alterações cognitivas no futuro também. O Parkinson é causado por quê? É uma deficiência num neurotransmissor nos nossos núcleos de movimento. É o neurotransmissor da moda que todo mundo fala aí, que é a dopamina. Que a dopamina é muito boa para atenção, para o nosso desenvolvimento ali de vontades, né? De busca. Mas a dopamina também é utilizada para movimento. Então, a deficiência de dopamina causa uma alteração na movimentação do nosso corpo, nos núcleos de movimento do nosso cérebro. E aí tem um exame no Parkinson que a gente pode lançar, não é um exame definidor, mas a gente faz esse exame, né, para ver se está faltando dopamina numa área específica do cérebro. E normalmente, se eu tenho lá a clínica do paciente, estou suspeitando e esse exame veio alterado também, isso pode me ajudar a montar o quebra-cabeça e dar o diagnóstico de Parkinson. Recentemente eu entrevistei a doutora Márcia Grock, geriatra. Figura querida, amiga. Foi mais uma entrevista maravilhosa que nós fizemos aqui no programa. Ela disse, até hoje, lamentavelmente, não se descobriu a causa do Alzheimer.
não tem jeito, né, doutor? Pois é, assim, são várias discussões. O que parece é que a gente tem um acúmulo de substâncias que são nocivas ao cérebro, né? O beta-amiloide, a proteína fosfatal, que eles vão acumulando em células cerebrais, no cérebro, e vão causando essa deteriorização. Tanto que o sono é tão importante, porque é durante o sono que a gente tem a limpeza. Funciona como se fosse uma cidade, né? Mais ou menos assim. Normalmente o lixeiro vai passar às vezes no final do dia, à noite. Quando a gente dorme, o corpo não fica à toa. É o segundo turno do nosso funcionamento. À noite que tem a limpeza. A gente tem a atividade diária e adquire então uma série de impurezas, vamos assim dizer. Aí à noite o organismo faz a limpeza. Faz a limpeza, exatamente. No cérebro ele funciona assim, é o sistema que a gente chama de glinfático. Que a gente tem as células da glia no cérebro, vai acumulando esse lixo e à noite isso vai sendo limpo. Então, quanto menos eu dormir, menos tempo de limpeza eu vou ter, né? Então, quanto mais dormir, melhor pro cérebro. Sim, mas o ideal é... então eu vou passar... Vai alguém falar assim, então eu vou passar 14 horas dormindo. Não, também não. Dormir muito também faz mal. Então a gente tem a média. A gente vai ter a nossa média ali. Né? A gente vai entre 7 e 9 horas ali para um adulto dormir. Então 8 é a média ideal. Nem tanto, nem tão pouco, né? Exatamente. Quer dizer, 6, 7 horas... A média mundial é entre 7 e 9 horas para um adulto, né? Acima de 60 anos, você já pode colocar entre 6 e 8 horas, a média de 7 horas. À medida que a gente vai ficando velho, a gente vai dormindo menos, né? Vai dormindo menos. A necessidade de recuperação do corpo, às vezes, Agora, é menor. e essa história de sonha muito? Como é que é isso? Fala de noite, não sei o quê. A minha mulher reclama que de vez em quando eu fico agitado, dormindo, sonho, falo, não sei o quê. Então, o sonho é uma coisa maravilhosa. Sonho, Quando o Flamengo perde. Hein? O Flamengo perde. Quando o Flamengo perde, eu não sonho, eu fico puto. Mas então, ficar puto pode fazer que venha um sonho ruim. Isso pode acontecer também, né? Porque o nosso sonho é como se fosse o nosso psicólogo também. A gente vive situações que o nosso corpo quer trabalhar. Então o sonho ele pode entrar nessa também, né? Sim. Então o sonho ele é saúde do sono. A gente tem fases do sono, né? Estágio 1, 2, 3 e a gente vai ali para o sono REM, que é o sono do sonho. É importante ter esse sonho. Isso é comum, de vez em quando, vez ou outra, falar durante o sonho, mexer um pouco, é legal, não tem problema. Quando isso é sempre, e aí a gente já chama um distúrbio comportamental do sono. Isso até pode precedir o Parkinson. Uma pessoa com 5 anos, 6, 7 anos antes do Parkinson pode ter o que a gente chama de sintomas não motores, que é o distúrbio comportamental do sono, ficar muito acordado, bate na pessoa que está do lado, né? É um sonho vivo, quase um sonambulismo, dá chute, né? Chute pra caramba e tal. Mas isso com muita frequência. Isso assim, todo o sono do meu marido ou da minha esposa é desse jeito. Vez ou outra acontecer ali, né? Porque o Flamengo perdeu, né? Porque o Vasco perdeu, enfim, coisas acontecem, né? E o ronco, doutor? O ronco é sempre ruim. É. Sempre ruim. O ronco, ele faz microdespertar. Então, ele, sem perceber, não, doutor, eu durmo a noite inteira, mesmo roncando. Tá, mas você tá fazendo um microdespertar. Lá no Instituto do Cérebro ali, a gente tem a polissonografia que a gente monta nos pacientes e os pacientes fazem em casa, né? Para ser melhor ele dormir em casa. E mostra lá. Quando o ronco, ele não consegue atingir as fases de sono profundo. Então, a limpeza não acontece muito bem. Então, o ronco sempre é ruim, sempre tem que ser tratado. Que pode gerar até aquela apneia, né? Que a pessoa para de respirar mesmo. Mas esse Instituto do Cérebro que o doutor citou, tem tratamento para o ronco? Tem tratamento para o ronco. Aqui que a gente montou, né? Eu junto com os nossos sócios, né, os nossos colegas, a gente montou o Instituto do Cérebro do Sul Fluminense ali na 33 e a gente está tentando trazer exatamente todos os tratamentos, né? Na rua 33. Onde é que é? Ali no 163, ali do lado dos nossos colegas ali da Procor. Né? A gente no final da 33, antes da praça, né? Rua 33, número 163, o Instituto do Cérebro do Sul Fluminense. Do cérebro, tem vários aí somos 4 ali. Neurologistas, né? Eu, a doutora Mariana, a doutora Beatriz, o doutor Marco Aurélio. Né? Temos outros colegas também que fazem neuropediatria, tem neurocirurgião, tem 2 psiquiatras que trabalham com a gente, o doutor Silas e o doutor Felipe Feitosa. Tá uma equipe muito legal. Doutora Mariana é filha do Guinello. A filha do Agnello, sim, é mesmo, né? A gente Agnello e Cristina, amigos queridos, eu conheço a Cristina desde criança. E o Agnello eu conheci depois
botei apelido nele de garotinho, que ele parece mesmo, né? E houve uma época em que ele ia para o Perequê e chovia, então virou manda-chuva. Manda-chuva. Quando ele vai para o Perequê, chove. Bom, agora nós estávamos falando sobre o sono. Sono agitado, o ronco, etc. E perguntam aqui, é normal gritar durante o sonho? Pode acontecer, né? Mas a gente não vai normalizar. A gente chama de pesadelo, por exemplo. De vez em quando. Como é que é isso? A gente tem um pesadelo e... Normalmente o nosso cérebro ele desliga, né? A gente tem o sono REM, que chama, é do inglês, né? Rapid Eye Movement, movimento rápido dos olhos. Então a pessoa está de olho fechado e parece que tá tudo mexendo aqui na pálpebra. Então a gente tá dormindo, mas tem uma alta atividade cerebral, como se eu tivesse acordado. O que acontece em alguns momentos? O sono está muito ruim, então como mecanismo de defesa, a gente liga a comunicação do cérebro com o corpo e a gente passa a mexer. Então, de repente, a pessoa está dormindo, de repente ela acorda gritando. Né? Mas isso acontecer sempre, isso é um padrão do sono, isso é ruim. Mas, vez ou outra, isso já aconteceu comigo, de eu acordar, sei lá, tô tomando um tiro no sonho, né? Quem às vezes nunca sonhou, tá voando, de repente para de voar e cai. Não, o cara Porra, pelo amor de Deus, cara né? sonha que tá sendo assaltado. Exatamente, já sonhei sendo assaltado, de repente vem, toma um tiro no peito, eu grito quando acordo, minha esposa tá olhando pro lado assim. E esse negócio de sonhar que tá caindo? Pois é, tem uma discussão até que a gente muda de fase, né? Do estágio 2 pro estágio 3, do estágio 3 pro estágio REM, e a gente tem alterações elétricas no nosso cérebro. Como se fosse, não é para se assustarem, entre muitas aspas, uma crise convulsiva. Tem um disparo elétrico no cérebro. E parece que durante essas mudanças de fase dá essa sensação, né? A pessoa dá uma mioclonia, que a gente chama, dá um tremelique assim, dá uma pulada no sono, né? Ela está aprofundando de fase. É mais ou menos isso. Mas a análise de sonho já entra outra coisa, né? Porque a gente pode falar que o sonho ele tem um efeito premonitório, né? Quantas pessoas já não sonharam com algo que aconteceu? A gente tem um sonho como um grande psicólogo nosso, né? Que ele vai trabalhar situações que a gente quer trabalhar no nosso dia a dia. Enfim, tem múltiplas funções do sonho. Isso aí é outra coisa. Aí é outra história que é muito legal também. Doutor, eu, por exemplo, tenho... Não sei se isso é psicológico, mas se eu jantar, por exemplo, depois de 10 horas, eu tenho pesadelo. Que isso pode acontecer. Acontece. Porque dependendo do que está jantando, né? Sei lá, vou jantar uma feijoada à noite, né? Eu tenho uma mudança mais intensa de vascularização, né? De quantidade de sangue que vai para a digestão daquele alimento, acelera alguns processos metabólicos, então deixa o seu corpo mais estressado. E aí, automaticamente, isso pode se manifestar como um sonho mais agitado e pesadelo. Às vezes, você está sonhando que você está, sei lá, no Polo Norte, quando você vê, porque, na verdade, você está com frio, porque, sei lá, você se descobriu, o ar-condicionado ficou muito gelado à noite, né? Então, o nosso corpo, ele pode traduzir. Crianças que sonham quando estão urinando, né? Ou até adultos mesmo, sonham que está lá muito apertado, começa a fazer xixi, ela acorda morrendo de vontade. Porque o estímulo externo, ele invade o estímulo psíquico, né? Ele vai lá pro cérebro para avisar. Acorda aí, me ajuda aí, né? Você tá com vontade de fazer xixi, o adulto também, Sim. né? Tá com vontade de fazer xixi e sonha que não consegue achar o banheiro, né? Exatamente. E aí é um mecanismo de defesa. Tipo, acorda pra você não molhar o colchão, né? Senão você faz xixi na cama. Senão faz xixi na cama, exatamente. O adulto, o idoso, por exemplo, em algumas situações, quando vê, já está fazendo. Né? Já, exatamente. Isso acontece, não acontece? Acontece. Já eu vou falar que sei lá, eu tava mais novo, eu lembro disso. Isso marcou, né? Sei lá, espero que tenha sido a última vez que eu fiz xixi na cama, porque senão eu vou ficar... bloqueei as outras. Mas me lembro de eu estar viajando na praia, eu tinha uns 7 anos, acho, alguma coisa assim. E me lembro que eu estava procurando um banheiro no sonho, achei o banheiro. No sonho eu achei. Esse foi o perigo. Eu não devia ter achado aquele banheiro. Eu achei o banheiro e acordei e já era. Acordei relaxadão, assim, quando eu falei, agora já foi. Eu tenho um amigo que ele achou o banheiro, ele mijou, foi no como é que chama lá? Aquela mesinha do lado. O Criado Mudo ali, né? O Criado Mudo. Pô, isso aí agora, só para completar, gente, já são 8h52, eu acho que eu fico conversando com o doutor aqui. Eu e o Sérgio ficamos conversando com o doutor aqui até meio-dia, não é verdade? Aqui, essa história de sonambulismo. Sonambulismo é um distúrbio do sono.
que tem que ser tratado, que pode acontecer coisas mais graves até. Tem alguns sonambulismos que são só fala, mas tem sonambulismo que é justamente essa era para estar desligado a comunicação cérebro-corpo e ela liga. Então a pessoa anda, ela vive o sonho. Levanta dormindo. Levanta dormindo, pega a chave de carro, pula de janela. Teve um caso de paciente que ele achou que sonhou que estava tendo um incêndio em casa. Ele pulou da janela e quebrou a perna. Jesus. Ele pulou do segundo andar. É grave, assim. O sonambulismo a gente tem que olhar como um distúrbio do sono a ser tratado. E tem uns que só fala, não tem problema. Mas tem muito caso? Olha, tem, sim. Mais do que a gente imaginava, né? É mesmo? É mais do que o pessoal conhece. Porque tem graus, né? Então, tem sonambulismos que são mais leves, então... Mas de qualquer maneira, você sonha e aí você levanta. Levanta. Era pro corpo ter desligado essa comunicação cérebro-corpo e não desliga. E aí a gente acaba vivendo aquilo, né? Alguns casos não tem uma alteração toda motora, de levantar, andar, abrir porta. Alguns são só de fala, de sentar na cama, olhar pro lado, vivenciar o sonho. Aí quem tá do lado, não, é isso mesmo, deita aí. A pessoa dorme de novo, né? E tem, só para completar, doutor, tem uma história de levantar em qualquer idade. Você acordou com vontade de fazer xixi, com vontade de ir ao banheiro. Tem uma espécie de norma para... Não deve levantar imediatamente, o quarto está todo escuro. Dizem que o idoso, por exemplo, deve ter sempre uma luz indireta dentro de casa para não ficar andando no escuro dentro de casa, porque muitos acidentes acontecem assim. Exatamente, Dário. Essa coisa da noite, quando você está com a bexiga muito distendida e levanta muito rápido, um paciente mais idoso, ele pode fazer o que a gente chama de hipotensão. Né? Levanta, a pressão cai. Então, levantar em 2 etapas é muito importante. É super comum isso acontecer. Da pessoa levantar, o idoso levantar muito rápido indo para o banheiro e no meio do caminho cair. Por um desmaio, né? Às vezes até cai da cama mesmo. Exatamente. No ato de levantar para ir ao banheiro. De forma abrupta, tropeça, né? Tropeça e... Então, essa coisa da luz, por uma questão mais mecânica e por uma questão metabólica, né? De pressão, senta na cama primeiro, levanta um pouquinho e depois dá os primeiros passos. E aquela vontade de fazer xixi? Não, vamos lá. Segura um pouquinho ali. Porque senão vai cair e vai fazer xixi no chão no meio do caminho, né? Pô, melhor ir com calma ali. Mas assim, são segundos, não é ficar lá meia hora esperando. Não. Sentou, faz só em etapas. Levanta, senta, fica em pé um pouquinho, aí depois caminha. Tem a técnica, inclusive, para levantar da cama. Você não pode dar aquele arranco, lateralizando, né? Isso pode ajudar a facilitar, a evitar, enfim, dores ósseas, né? Estiramentos musculares. Isso é bem válido. Se levanta de qualquer maneira, de repente dá dor na coluna. Exatamente. E aí o pessoal vai se conhecendo ali, conhecendo onde dói mais, né? Doutor, quer dizer que existe já em Volta Redonda o Instituto... A gente tem o Instituto do Cérebro e a gente tem o grupo da ginástica do cérebro, que é um parceiro do Instituto até, Dário. Os pacientes do ginástica do cérebro são encaminhados para esse centro integrado de cuidados da mente, né? Que são parceiros ali. Não estão no mesmo local físico, né? O Instituto do Cérebro fica na 33 e a ginástica do cérebro está ali na Torre 5, ali do Shopping 33, né? Na sala... Torre 5? Torre 5, seria 3B ou 5, mas ficou como 5. O pessoal do Shopping 33 estiver ouvindo aí, me corrija se estiver errado, mas o que ficou definido é como Torre 5, né? A Torre Nova, a Torre Nova. Aquela lá. Torre Nova que é mais na Rua 41. Ali, é do lado da Torre 3, assim. Seria 3B, mas acabaram definindo como 5 mesmo. Enfim. E bem. Lá na sala 1103. Né? A gente tem o Instagram da Ginástica do Cérebro, que é @GC Volta Redonda Vila. GC tá lá, de Ginástica do Cérebro. Ginástica do Cérebro, exatamente. @GC Volta Redonda Vila. Tá tudo Volta junto Redonda ali. Vila. Tudo junto no Instagram. No Instagram. E aí tem a aula experimental, gratuita. O pessoal vai lá, se diverte. Tem os enigmas. Eu mesmo já fiquei fazendo lá. Tem um enigma no meu consultório para mostrar para os pacientes. É bem interessante, muito legal mesmo. Muito bem. Instituto do Cérebro, Rua 33. E... A Ginástica do Cérebro. Ginástica do Cérebro na Torre 5. Na Torre 5, na sala 1103. 1103. Exatamente. 1103, 11º andar, né? 11º andar, isso aí, 1103. Para completar, quando a gente sonha com o que presenciou durante o dia,
Isso é normal? Normal, super normal. Isso daí entra naquela metodologia do cérebro de ser nosso psicólogo. Ele viu aquilo que você fez durante o dia, ele está depurando aquilo ainda na sua mente. Isso pra aí. você entender melhor. Doutor, que prazer grande, viu? O prazer é meu, né? Esse é o doutor João Marcos, que mais uma vez deu um show aqui nesse nosso bate-papo. Ginástica do cérebro. Isso Eu não falei que ele é fera? Ele é fera, né? Isso é novidade, né? Ginástica do Pois cérebro. isso a gente sabe que em até 2050 a previsão é que no Brasil a gente tenha quase 6 milhões de pessoas com demência. Atualmente a gente tem em torno de 3 milhões. A gente vai dobrar esse número. Então, a medicina tem tentado buscar sempre uma forma de prevenir. Isso é uma forma de prevenir a demência. Gerar reserva cognitiva. Precisa estimular. E essa história de ginástica do cérebro é para todas as idades? Todas então. as idades, todas. A criança que tem lá um TDAH, uma desatenção, os adultos querem melhorar sua performance de trabalho, né? Os pacientes idosos querem evitar, ou que já estão já com prejuízo funcional, querem melhorar esse prejuízo. Todo mundo vai ter uma turma específica lá. Ginástica do cérebro. No Shopping 33, Torre 5, 1103. Doutor João Marcos, olha, eu quero contar com a sua presença aqui de novo, tá? Vamos conversar. Esse papo é muito bom, muito produtivo. Eu sou suspeito. É suspeito, né? Eu sou suspeito, eu gosto também. Você gosta também, né? Todos nós gostamos. Um abraço, felicidades, viu? Obrigado, gente. Liga o rádio aí, vem participar. Esse programa é bom demais. Não tem concorrência, é líder de audiência. Essa galera sabe o que faz. É só ficar ligado